Oi, gente! E hoje estreando o quadro Pessoas de Verdade, eu tô aqui com a Adriana Monteiro. Olá, gente! Ela é coach, estudante de publicidade, e ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela em relação à comida e aceitação também do corpo. Como foi essa tua trajetória para tu entrar de fato nessa abordagem comportamental em relação à comida? Então, Ellen, assim, desde pequena eu sempre tive esse problema, assim, processo com o corpo, né, e com o peso principalmente, porque eu era muito cobrada para ser igual principalmente às minhas irmãs, que já tinham supostamente um peso ideal, né, um peso mais magro, assim, por assim dizer, né. E aí as maneiras que eu achava para tentar, né, controlar isso era justamente fazendo dieta dos pontos, que eu entrei, assim, eu fiz diversas vezes durante a minha vida, só que acontecia sempre a mesma coisa, eu acabava voltando ou pro meu peso inicial ou engordando ainda mais, né? Toda vez eu emagrecia muito e depois voltava, ou ainda pior, assim, com mais peso. E aí eu sentia que havia algo errado com aquilo e não sabia como lidar, né? E até eu acho que, assim, pra família, a própria família não sabe que existe esse processo, né, de relação com a comida e que restringir não vai adiantar muito, né? Então, a maneira que meus pais achavam era me dar apoio, né, para fazer esse tipo de dieta. Isso perdurou por um bom tempo. Eu cheguei também a morar fora, né? Eu fui para Londres, onde eu estudei atuação também. E lá eu emagreci muito, inclusive eu restringia mesmo, assim, eu fiz a dieta dos pontos, mas eu restringia ao ponto que eu passava fome mesmo. Mas no fim eu dizia, não, eu tô fazendo isso, né, para encaixar dentro de um perfil, né, e principalmente até na indústria da atuação também, em qualquer lugar que você vá, ainda existe muito esse processo do estereótipo, né, da mulher que tem que ser magérrima. Existe essa cobrança. Cobrança, exatamente, assim, existe um certo preconceito. E aí eu emagreci muito lá, né? Fiquei, assim, 3 anos em que eu realmente sofria, assim. A minha felicidade era poder comer um hambúrguer no fim de semana, assim, era a minha felicidade, eu comer um doce, uma coisa. Já no processo, antes de voltar, eu já comecei a engordar de novo. Eu senti essa pressão, né? Eu senti essa, como é que eu posso dizer? O proibido, né, me deixava nervosa, me deixava pressionada e eu ficava com fome mesmo. E quando você voltou para o Brasil, você já ficou com essa mentalidade de que tinha que se adequar de novo a padrões. Que tinha que então, se adequar de novo. Que tem essa influência também aqui no Brasil, onde as mulheres sofrem mais esse tipo de questão? Sim, no caso eu morei em Londres, então assim, em Londres existem várias culturas coexistindo em um mesmo lugar. Só que mesmo lá existe um certo tipo de estereótipo. Ao mesmo tempo, porém, talvez por ser Europa, existe uma abertura um pouco maior no sentido assim, de você respeitar o outro, né, pelo que ele é. Inclusive até na questão assim, de você se veste diferente, o pessoal não tá nem aí. E quando eu voltei aqui pro Brasil, eu senti assim, uma pressão, até porque também aqui a gente também utiliza roupas mais, né, mais leves, por assim dizer. E existe uma pressão muito grande, né, principalmente em relação a usar, quando você vai usar um biquíni, né, um maiô, a você corresponder àquele padrão, né? Quando eu voltei, realmente, eu senti muito isso, assim, eu senti essa necessidade, não, eu tenho que voltar de novo a fazer dieta, né, achando que era o caminho pra mim. Isso te causava muito sofrimento, né? Muito sofrimento, e assim, eu comecei a fazer terapia, o que me ajudou muito, e à medida que eu fui fazendo terapia, eu fui me libertando de alguns processos que ajudaram, né, eu melhorei um pouco minha relação com a comida. Só que aí, no meio disso tudo, eu decidi também me formar como coach, e foi muito transformador para mim. Me ajudou em muitos processos meus de autocrítica, né? Que existe muito, tanto em relação ao corpo como a outras coisas. De autoconhecimento, né? De autoconhecimento. Tá, você se formou em coach, mas assim, como é que essa tua relação com a comida, sendo coach, tu não conseguiu praticar contigo mesmo e aí tu precisou de ajuda? Exatamente. E como é que tu vê isso, assim, essa atuação? O que eu senti falta foi justamente dessa parte de olhar para a comida também como um processo mais diferenciado, né? Porque muitas vezes até dentro do coaching se prega que você tem que determinar, sei lá, fazer uma meta de perder tantos quilos naquela semana, ir para um nutricionista, mas assim, não deixa de ser alguém trabalhando do seu lado, que a gente chama o lado mais analítico, racional, dizendo assim, olha, você tem que perder isso como matemática, né? Tem que perder tantos quilos por semana. Só que o lado emocional é totalmente diferente, assim, você tem vários processos que ocorrem aí, né? Várias crenças, que a gente fala de crenças, né? Limitantes, traumas e coisas que você... E aí não é tão simples assim, a comida é algo muito mais profundo. E eu senti falta, assim, de ter essa abertura nesse sentido, né? Dentro desse processo de coaching, querendo ou não, também se fala muito dessa questão de, não, você tem um corpo saudável e não sei o quê. Mas o que é um corpo saudável realmente, né? Nem todo mundo ali dentro vai ter o parecer para dizer o que é um corpo saudável. Então,
eu senti muita falta disso, realmente essa parte ficou faltando. E aí, quando eu cheguei ao contato, assim, através tanto de documentários como de uma amiga minha também, que é atriz, e que ela me indicou esse processo que estava ocorrendo, dessa nova nutrição comportamental, na verdade tem muito a ver com o princípio básico do coaching também, do autoconhecimento, na verdade, que é justamente você aprender a ouvir você mesmo, né? Você aprender a respeitar seu corpo, ouvir você mesmo e não descontar em outras coisas. E a comida, assim, é a primeira coisa que vem quando você quer descontar, geralmente, né? O emocional, a primeira coisa é a mais fácil, é que está mais perto. Então, assim, foi muito libertador entrar nesse processo. E aí, essa nutrição comportamental foi ótima, assim, nesse sentido também, né? Porque você olha mais pra dentro e respeita mais o seu corpo também, né? Que é algo bem importante. Importante. Tu já se considera em que estágio desse tratamento, assim? Hoje, eu não vou dizer que eu tô completamente super ótima já, mas, assim, eu acredito que eu tô num estágio muito melhor, no sentido, assim, de respeitar a mim, o meu tipo de beleza, o meu tipo de corpo, respeitar também essa relação minha com o emocional e com a comida também. Sendo sincera, eu não esperava que isso ocorreria até de uma forma, porque foi até fluido. Houve momentos bem intensos no meio, porque tem muita coisa que você tem que mexer às vezes, que vai doer, mas é uma dor que depois te fortalece. Mas aí vale a pena, assim, eu posso dizer isso, que foi um processo que valeu e está valendo a pena, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre tem algumas arestas, né, que a gente vai aparando assim, no meio do caminho. E que tá tudo bem, né? Porque, como eu costumo falar, o processo não tem pra onde ir. O caminho, ele é o processo, né? O tempo é o caminho e tá tudo bem também você ter momentos ruins dentro do processo, porque faz parte dessa libertação. Exatamente. E o que eu achei muito importante, assim, que até você mencionou uma vez, foi essa questão, assim, dessa pergunta, né, dessa reflexão, o que é que o corpo magro, né, vai te trazer, né? E qual é o recado que tu deixou pro pessoal, então, sobre toda essa trajetória de se libertar mesmo de ciclos de dieta, de padrões? Deixa um recado pro pessoal que tá aí em casa te assistindo e te tendo como exemplo também. Nunca se permitam aceitar algo sem questionar. Sejam questionadores, reflitam sobre aquilo que foi dito para vocês, sabe? Muitas vezes a gente recebe tantas informações e a gente só absorve e não se pergunta o porquê, né? Por que isso está sendo mostrado para mim, né? Como nesse processo das dietas. Por que tantas dietas estão sendo mostradas para mim? Por que estão me vendendo um tipo de padrão de corpo, né? Por quê? O que é que tem por trás disso, né? E, se possível, venham conhecer essa abordagem porque realmente é transformadora. E o plus é que você aprende também a meditar com a comida. Eu já meditava antes, mas assim, aprendi a meditar com a comida, é maravilhoso. Muito bom, Adri. Obrigada pela participação. Obrigada também. A gente vai deixar aqui o Instagram de Adriana, se vocês quiserem conhecer mais de perto a trajetória e o trabalho que ela também faz. E é isso, muito obrigada pela atenção. Beijão.